A paz do Senhor, seja muito bem-vindo nesse canal. Vamos dar continuação ao nosso segundo vídeo de angiologia, o estudo dos anjos. Esse é um assunto muito difícil de ser entendido, pois ele tem várias culturas no decorrer da história. Ele teve mudanças, povos trazendo esse assunto conforme a sua cultura. E houve muitos enganos, muitas mentiras, pessoas que chegam até a cultuar anjos, adoram anjos, achando que é um Deus que merece ser cultuado, nem que os anjos sejam desfavorecidos ou coisas sem valor ou sem significado algum. Eles são muito importantes, são valiosos, mas nós precisamos entender que, acima de tudo, Deus está em primeiro lugar, e o único que merece adoração é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os anjos, para que a gente não venha também ser influenciado por enganos e não sermos leigos nesse assunto. Ao nosso redor há um mundo espiritual poderoso, populoso e cheio de recursos superiores ao nosso mundo visível. São bons e maus espíritos, passam em nosso redor, em nosso meio, de um lugar para outro, com grande rapidez e movimentos imperceptíveis. Alguns desses espíritos se interessam pelo nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em fazer-nos o mal. Muitas pessoas questionam se existem realmente tais espíritos ou seres. Quem são eles? Onde se encontram? E o que eles fazem? Isso é uma boa pergunta, que nós fazemos. Mas se existem anjos, onde estão eles? O que eles fazem? Por que eles existem, São perguntas que nós temos e precisamos muitas vezes ser respondido, porque faz parte da obra do Senhor, faz parte do trabalho do Senhor, da criação do Senhor, Então nós temos que realmente nos interessar pela obra do Senhor. Mas se você quer ter a resposta de todas essas perguntas e muitas outras que você deve ter, eu te dou uma dica muito importante. Se baseie na palavra de Deus, porque ela é a única fonte de informação que merece realmente confiança e que possui resposta para essas perguntas. Pois ela deixa bem claro que há uma outra classe de seres superiores a nós, aos homens, como você achar melhor. Esses seres habitam nos céus e formam os exércitos celestiais. Sabe, quando se diz exércitos celestiais, são aqueles que guerreiam, que lutam, até mesmo pelas nossas lutas, amando do nosso Deus. Assim como nós vimos em várias passagens na Bíblia, como eu falei até no primeiro vídeo, Como nós vimos com Daniel, como nós vimos com Zacarias, Então, sempre os anjos, eles estão ali presentes, enviados por Deus, A inumerável companhia dos servos invisíveis de Deus. Esses são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo divino. Ou seja, há muitos anjos e eles estão sujeitos, ao governo divino. Eles obedecem, eles ouvem, eles executam a ordem de Deus. Por isso eles são sujeitos ao governo divino. E um importante papel que tem desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores de referências especiais. Existem também aqueles que pertencem à mesma classe de seres que anteriores foram servos de Deus, mas que agora se encontram em atitude de rebelião contra o seu governo. Então você diz assim, mas como assim? Você já ouviu falar sobre
a queda de Lúcifer e até essa parte dos anjos, sim, são esses anjos que nós estamos falando, esses anjos que se rebelaram contra Deus e que até hoje eles fazem a maldade, e principalmente são esses anjos que têm se levantado na terra para, através da ordem de Satanás, para vir destruir a criação de Deus, o homem, né, em si. Vamos ver que a doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são fundamentais, os ministros da providência de Deus. Essa doutrina permite-nos conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, a obra, o destino dos anjos, né? Essa doutrina, angiologia, estuda sobre os anjos, né? Então, ela nos permite ter esse grande conhecimento, muito necessário e importante para você que é servo de Deus e você que faz parte também do exército do Senhor. A doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus. São os agentes especiais de Deus. Como em toda doutrina há uma negligência muito grande desta nas igrejas e entre os teólogos, que chega a ser verdadeiramente rejeição, considerado pelos estudiosos contemporâneos como a mais notável e difícil das matérias. Por isso tem sido marcado da implantação de grandes seitas e heresias no mundo atual, né? Como eu falei para você naquela hora, né? Quer dizer, muitas pessoas estão se confundindo, né? Negligenciando sobre os anjos, sobre esse conhecimento. Pessoas que estão plantando, criando, usando, colocando em grandes seitas, em heresias do mundo atual. Pessoas que adoram essas coisas, essas criações, né? Eles criam, eles pintam, eles adoram, eles cultuam anjos. Isso com certeza não é de Deus e muito menos agrada a Deus, porque até mesmo os anjos que eles muitas vezes cultuam são os anjos caídos, né? Porque a palavra do Senhor ela deixa clara que espíritos, como muita gente diz assim, mas é espírito de luz, é espírito bom, é espírito de paz. Não existe, que fique bem claro, a Bíblia diz que não existe ligação entre o homem que está vivo com o homem que já morreu. Aquele espírito que as pessoas dizem falar não é o espírito vindo da parte de Deus e muito menos daquele anjo querido que morreu. Sabe quando Saul foi ver aquela feiticeira para que ela invocasse Samuel, né? E ela invocou aquele espírito. E na hora, quando a gente lê, antes de terminar o versículo, a gente até acredita, poxa, assim, nossa, Samuel veio, o espírito de Samuel veio, falou com Saul, né? A gente fica assim meio, nossa, acontece então. Mas aí quando a gente chega lá no finalzinho do versículo, ele diz assim, quando ela termina de falar, né? Ela fala assim, e hoje mesmo tu estarás comigo lá embaixo, né? Então ele deixa já bem claro o versículo, quando ele fala lá embaixo, quem está embaixo? Satanás, ele que caiu, né? Então não era espírito de Samuel verdadeiramente, era um demônio, né? Um demônio que tinha participado da vida de Samuel durante... O que eu quero dizer assim, participar, deixa eu deixar bem claro. A Bíblia fala que ao nosso derredor, né, estão os demônios, os principados, as potestades, ao nosso derredor, tá? E então, a partir do momento que você nasce, até a sua morte, existem demônios que estão ali observando a sua vida. É por isso que eles sabem de tudo que você faz, ele conhece a tua fraqueza, por isso que ele tenta
a usar alguém, ele que tenta te atingir na tua fraqueza para te tirar da presença de Deus quando você está na presença de Deus, porque são demônios, né? São anjos maus, anjos caídos. Então, aí você já tem uma noção, né, de que não é bom, não é agradável ao Senhor e que não existe uma comunicação com alguém do além que seja saudável desta maneira. Não estou dizendo que os anjos do Senhor não sejam enviados para mandar e muitas vezes falem com pessoas, né? Não estou estipulando este caso, essa situação, mas estou falando de adivinhos, de espíritas, de situações como essas, tá, gente? É nesse sentido, tá? E aqui eu vou dar uma pausa, né? Vou fazer o nosso terceiro vídeo para falar sobre esse assunto, para que não fique tão extenso, para que você não venha ter dificuldade depois para ver, né? Não deixe de se inscrever nesse canal, deixe o seu joinha para que esse canal venha crescer. Envie também para os seus amigos, para os seus conhecidos, tá? Espero você no nosso terceiro vídeo. Shalom!